Pato Macho. O humor e a irreverência no combate à tristeza de uma ditadura. Bar vira redação para um jornal que durou pouco, mas rompeu o silêncio que marcava a imprensa gaúcha. No período da ditadura escancarada, há 40 anos, surgia em Porto Alegre o jornal Pato Macho. Fruto da insatisfação de alguns jornalistas quanto ao que se podia publicar na imprensa, o jornal teve apenas 15 edições e não durou mais de um ano. Pato Macho foi um jornal que a gente criou aos moldes do que existia na época no Rio de Janeiro, do Pasquim, que foi um jornal criado pelo jornalista gaúcho de Passo Fundo, Tarso de Castro, que é bastante conhecido. Então era um jornal de humor político, né? Isso foi o que se fez. Um jornal irreverente. A loucura era criar coisas diferentes. Isso era o que a gente podia fazer, né? O jornal não tinha sede própria. As mesas do encouraçado botequim, onde hoje é essa outra casa noturna, serviram muitas vezes como redação para os jornalistas discutirem as pautas. Para você ter uma ideia, ela começou sendo feita no estúdio de fotografia que eu tinha na época, né? Então foi feito em vários outros lugares também. Quer dizer, as pessoas se reuniam, faziam a pauta e que criavam as matérias. É um problema de agressão física, é que isso acontece nesse movimento político mais radical, né? Isso aconteceu várias vezes. Agora, quem está na chuva vai se molhar, então você já sabe que tu está ali fazendo aquilo porque tu quer, é um ideal teu, uma história tua. Com uma redação que marcou época, a Patota, como eles mesmos se chamavam, era composta por cronistas importantes como Luiz Fernando Veríssimo, Moacir Sclier, Carlos Nobre, Rui Carlos Osterman e outros que vieram a ser grandes nomes da literatura e do jornalismo décadas mais tarde. Talvez jamais tenha passado pela cabeça desta turma que a crítica bem-humorada aos costumes e à política dos anos de chumbo um dia servisse de exemplo para discussões acadêmicas. Em 2004, o Pato Macho foi tema para a dissertação de mestrado da jornalista Aline Strello. O Pato Macho, ele é um jornal humorístico, né? Ele era o único jornal humorístico alternativo do Rio Grande do Sul durante a ditadura militar. O que o Pato Macho combatia, mais até do que os desmandos políticos do regime militar, era esse provincianismo de Porto Alegre na década de 70, principalmente do ponto de vista da cultura, né? Então eles queriam mexer com a cultura em Porto Alegre, queriam transformar esse cenário, que era um cenário que eles viam como um cenário de marasmo cultural, para poder então ficar na cidade e se estabelecer aqui. Logo após a segunda edição, o jornal passou a sofrer com a censura prévia. Coy Lopes de Almeida, ele publica uma nota que tem o título A Senhora. Nessa nota ele faz uma brincadeira com uma senhora da sociedade da época, que era Aline Faraco, né, que é a esposa do então reitor da URGS. E ele não gosta dessa brincadeira, né, que o Coy Lopes de Almeida faz com a esposa, e o Pato Macho passa a ser censurado a partir dali. Nas últimas edições, o jornal começou a entrar em crise. Novos jornalistas foram chamados na tentativa de profissionalizar o negócio. Por causa da censura, os anunciantes evitavam apostar no Pato Macho. Com isso, o jornal foi perdendo leitores até que chegou ao fim na sua 15ª edição. Na ponta do lápis, de um lado o poder das armas, do outro o poder do riso. Os chargistas iluminaram com humor um período de sombras para a liberdade de expressão. Traços perfeitos, linhas e curvas que se misturam para formar uma imagem ou uma opinião. As charges, ilustrações de caráter humorístico e crítico, serviram como válvula de escape durante a ditadura militar. A linguagem acessível e menos explícita conseguia burlar a censura. Começam a colocar alguns prepostos, alguns militares ou funcionários públicos dentro das redações. A verdade é que eram muito truculentos e muito pouco cultos. Então era muito fácil enganá-los, né? Era muito singela a forma de censura deles, né? Não podia ter a palavra não sei o quê, não podia ter a palavra não sei o que tal. Então fazia-se jornalismo com alguma possibilidade. Mesmo assim, algumas charges foram consideradas ofensivas. Um dos casos mais conhecidos foi a ilustração do gaúcho Edgar Vasques, que satirizava a bandeira nacional. Os raros casos de censura no humor foi do Edgar Vasques, grande cartunista gaúcho, que faz essa charge com a bandeira, e que naquele momento, então, havia ordem de prendê-lo e tal, de processá-lo, e o ministro da Justiça interfere e diz, não vão fazer, porque se nós fizermos vai ser pior.
seja, isso vai repercutir pior. Por quê? Porque era um cartunista, era um chargista, era um cara que trabalhava com humor. O riso, simples ato de demonstrar felicidade ou achar graça, também mudou durante a ditadura. No lugar da alegria, a denúncia. As charges e ícones da época mostravam de forma sutil a realidade do regime militar. O humor desse período é um humor de combate, é um humor de enfrentamento, é um humor de mordacidade. E como todo humor, ele trabalha com os elementos da ironia, da metáfora. Então ele é mais difícil de ser enquadrado. Ainda que não tenha recebido nenhum processo ou censura na ditadura, o chargista Santiago afirma que a repressão perdura até hoje. Interesses econômicos movimentam uma censura branda por parte das empresas de comunicação. Tem um período histórico do Brasil, que é a década de 90, em que os historiadores vão olhar no futuro e vão descobrir que não houve charges contra a privatização. Por quê? Porque os donos de jornais estavam envolvidos nesse negócio. Eles tinham interesse nisso e não saiu nada, não saiu charge nenhuma contra a privatização. As charges eram todas neutras ou bobinhas assim. Veto parcial ou mesmo total. A imprensa e as produções artísticas sofreram com os cortes quando não se enquadravam nos padrões estabelecidos pela ditadura. Hoje, o ex-censor Cláudio Cambuim justifica o trabalho dele e dos colegas como essenciais para o país daquela época. O objetivo da censura era o engrandecimento pessoal do povo. Em algumas obras se fazia o veto parcial de algumas coisas para dar a todo o povo, né, ter conhecimento daquilo, ter crescimento intelectual. A preocupação da censura era com a formação intelectual da criança. Por isso que as obras eram examinadas. O veto era para quê? Para adequar a obra à idade. O objetivo da censura, tá, era deixar uma coisa limpa e bonita para o povo assistir. A censura foi uma coisa muito boa para o Brasil, muito boa. Porque todos os movimentos sociais, todos os movimentos que ocorreram no Brasil e que ocorrem no mundo, eles iniciam no teatro, no cinema e nos livros. E a gente sabe 6 meses, 8 meses antes do que vai acontecer. Papai me empresta o carro, papai me empresta o carro. Tô precisando dele pra levar minha garota ao cinema. Papai não cria o problema. Esta letra foi mais uma das vetadas pela censura do regime militar. Segundo o processo sobre o caso, a música foi proibida por ser considerada imprópria, pois a letra atentava contra a moral e os bons costumes da sociedade. Papai, eu não fui.